Obrigado, senadora Damares Alves. Em primeiro lugar, quero desejar um bom dia a todas e todos, parabenizar o Senado Federal pela realização dessa sessão temática que debate o grande tema da educação nacional a partir de 2024, que é a revisão, a reconstrução do Plano Nacional de Educação. O terceiro Plano Nacional de Educação, é importante frisar esse aspecto, o terceiro Plano Nacional de Educação, pós-redemocratização do Brasil. Nós tivemos um primeiro plano na época do governo Fernando Henrique Cardoso, um segundo plano entre o governo Fernando Henrique Cardoso, aliás, já no governo Lula, entre o governo Lula e governo Dilma Rousseff, e agora nós vamos para o terceiro Plano Nacional de Educação, o que demonstra um aspecto de maturidade democrática que é importante frisar em relação à educação brasileira, de que tem tido a capacidade de se desafiar a planejar a educação nacional e que tem tido um relativo sucesso, considerando a realização desse segundo Plano Nacional de Educação. Eu vou defender aqui uma tese, que é uma tese pouco documentada no debate público brasileiro, de que o Plano Nacional de Educação que nós temos agora em vigência é um Plano Nacional de Educação vitorioso. Não no sentido do cumprimento das metas e estratégias, quero chamar a atenção aqui para o trabalho feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que todos os anos ela divulga o balanço do Plano Nacional de Educação em acordo com aquilo que é produzido também pelo INEP, né, que a cada 2 anos faz o balanço das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Mas o atual Plano Nacional de Educação, e olha só, eu vou dizer que ele é vitorioso em que pese o fato de que 85% das metas não foram cumpridas, 35% das metas e dispositivos do Plano Nacional de Educação nós não conseguimos avaliar, porque existe uma lacuna de dados, 65% das metas que não foram cumpridas, né, elas se encontram também em retrocesso, e 15% das metas e estratégias foram parcialmente cumpridas. Em que pese esse cenário, e é importante que a gente sempre trate desse cenário com a gravidade que é preciso ser abordado em relação ao Plano Nacional de Educação, nunca na história do Brasil nós tivemos um processo de mobilização em torno de um plano tão grande, uma preocupação tão constante dos tribunais de contas, que foram aqui representados pelo conselheiro Miola. Nós nunca tivemos estados e municípios tão dedicados a formular seus planos de educação, ou seja, de fato, em que pese um cenário de descumprimento, o Plano Nacional de Educação ele se tornou um tema nacional. Um tema que tem acompanhamento dos tribunais de contas, que tem acompanhamento dos parlamentos, que eu participei fortemente da formulação desse plano atual e que tenho o prazer de dizer que nós percorremos o Brasil e sempre, em qualquer lugar que nós vamos, se nós formos lá na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para falar aqui do Estado do secretário Vitor, certamente o debate sobre o Plano Estadual de Educação é um debate vivo. Então, nós temos um problema que precisa ser analisado, senadora Damares, que é o fato de que nós temos um plano que tem a atenção da sociedade, que foi formulado por uma tradição brasileira, que muitas vezes a gente discute pouco história da educação no Brasil, mas o Brasil é um país que tem tido uma tradição de conferências que é uma tradição consistente. De 1927 a 1967, o Brasil teve 13 conferências nacionais de educação que foram organizadas pela Associação Brasileira de Educação. No início da década de 90, até quase meados dos anos 2000, nós tivemos 5 CONEDs. E aqui o Heleno Araújo representa a maior formulação de conferências da história do Brasil, que é a Conferência Nacional de Educação, que foi realizada em 2024, mas que foi antecedida pela Conferência de 2014. Eu era da comissão organizadora, junto com o Heleno, foi coordenada pelo, na época, secretário Francisco das Chagas, e a Conferência Nacional de Educação de 2010, antecedida antes pela Conferência Nacional de Educação Básica de 2008. Ou seja, o que é importante frisar é que o Brasil ele tem tido uma grande capacidade de mobilização sobre o tema da educação, mas nós vivemos uma realidade que não podemos fugir de enfrentá-la, de que essa mobilização, que é extremamente relevante, que tem gerado avanço em relação à política educacional, que a gente de fato tem aumentado a cobertura de matrículas em relação a todas as etapas e modalidades, ainda assim
o Brasil vive uma realidade que nós estamos distantes de cumprir efetivamente o direito à educação. Qual que é o problema? Qual que é o tema que a gente não pode fugir? Ocorre que o Brasil é um país em que o projeto de educação não tem nenhum tipo de convergência com o projeto de desenvolvimento econômico. Se há algo que a gente precisa dizer de maneira clara e que não foi dito até aqui, a gente precisa enfrentar esse tema com coragem, é que o Brasil é um país que planeja educação, que discute educação, mas não consegue descobrir qual é o lugar da educação dentro do seu projeto de desenvolvimento econômico. Que eu quero chamar a atenção para um fato concreto, um projeto de desenvolvimento econômico que não existe. E esse ponto a gente precisa ter a coragem de assumir. É um país que, concretamente, abdicou do processo de industrialização nos últimos anos, é um país que não consegue criar uma relação efetiva entre a produção universitária e a educação técnica profissional de nível médio e o desenvolvimento em relação àquilo que ele pode desenvolver, aquilo que ele pode estabelecer como um lugar ao sol dentro da política, dentro do Concerto das Nações. Então, o Brasil ele precisa ter a coragem de desenvolver um Plano Nacional de Educação que faça esse diálogo com o projeto econômico. De maneira bem clara, qual o caminho que a gente deve trilhar para evitar essa questão? Foi colocado aqui, com razão, que a grande prioridade desse próximo Plano Nacional de Educação é a valorização dos profissionais da educação. Eu concordo totalmente com essa questão. A valorização dos profissionais da educação, inclusive das 20 metas do atual plano, corresponde a 5. Ou seja, é de fato já uma prioridade. Isso foi um ponto que é importante ser destacado. Agora, concretamente, qual que é o tema que a gente não pode abdicar nesse momento no Senado Federal? A discussão do próximo Plano Nacional de Educação, ela deve exigir que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados não flexibilize ou não reduza os mínimos constitucionais em relação à educação e saúde. Ela deve exigir que as leis orçamentárias e o plano plurianual seja pautado no Plano Nacional de Educação. Deve exigir que o governo federal, representado pela União, de fato seja responsável em colaborar com estados e municípios no cumprimento da lei do piso. Ou seja, concretamente, o que eu vejo que no nosso caso aqui do Plano Nacional de Educação, o problema não é de formato, o problema não é de estabelecer um plano que determine prioridades de maneira mais clara ou menos clara. O que já está posto no Plano 2 já é bastante evidente. Agora, o Brasil precisa ter coragem, de fato, de colocar a educação como prioridade. E o que me preocupa concretamente é que todo o debate que tem sido feito pelo Ministério da Fazenda em relação à questão da educação e à questão da saúde tem sido um debate pautado pela redução dos pisos constitucionais ou então pelo constrangimento da política de investimento em educação e saúde pautado no arcabouço fiscal. Então, eu não vejo que o nosso problema seja de rumo na educação. Esse é o ponto que eu acho que é importante frisar. Efetivamente, o nosso problema é fazer, de fato, com que a educação seja uma prioridade orçamentária, que seja a grande questão que deva ser desenvolvida nos próximos 10 anos na vigência do novo plano. Para finalizar, existe um debate no Senado Federal sobre a prorrogação do atual plano. A prorrogação em si, pela Constituição Federal, ela não cabe. Porém, o Brasil não pode ter um vácuo legal. Então, a defesa da campanha nacional pelo direito à educação é que os mecanismos de controle social do atual Plano Nacional de Educação, eles sejam mantidos para que o Brasil, com base nas metas que já são metas que não foram cumpridas, mas que o Brasil tenha uma noção clara do que falta ser realizado para a garantia do direito à educação. Então, muito obrigado a todas e todos e parabenizo o Senado Federal pela realização dessa sessão temática.